pessoal, e sejam muito bem-vindos para o desenvolvimento do PET volume 4, dessa vez semana 6, gente. Última semana aqui para o primeiro ano. Vamos falar sobre a representação do indígena em contextos literários diferentes. Antes de iniciarmos, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para que vocês possam acompanhar todas as aulas que nós postarmos aqui e também nos sigam nas nossas redes sociais, onde vocês podem acompanhar de pertinho cada novidade fresquinha que nós preparamos para vocês. Eu sou a Mari, eu sou professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Muito bem, gente, representação do indígena em contextos literários diferentes. O PET traz para nós uma apresentação que vai falar um pouquinho, sobre essa história do indígena e etc. Diz o seguinte: a história dos povos indígenas no Brasil tem sido marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doenças e genocídio. Quando em 1500 os primeiros colonos europeus chegaram à terra, que é hoje chamada de Brasil, ela era habitada por um número estimado de 11 milhões de indígenas, que viviam em cerca de 2.000 grupos. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados, principalmente por meio de doenças trazidas pelos colonizadores, como a gripe, o sarampo e a varíola. Nos séculos seguintes, milhares de vítimas morreram ou foram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar e na extração de minérios e borracha. A gente sabe um pouquinho sobre essa história, estudando aí a história do Brasil, a gente tem conhecimento mais ou menos de como foi esse primeiro contato, esse contato turbulento, na verdade. Na década de 1950, a população tinha caído para um número tão baixo que foi previsto que nenhum indígena sobreviveria até o ano de 1980. Estima-se que, em média, um povo se tornou extinto a cada ano entre 1900 e 1957. Vejam bem, gente, é muito, é muita diferença. Em 1967, um procurador federal chamado Jader Figueiredo publicou um relatório de 7.000 páginas que catalogou milhares de atrocidades e crimes cometidos contra os povos indígenas, incluindo assassinatos, roubos de terra e escravidão. Muito bem. Atividades. A seguir, você vai ler 2 textos. O primeiro registra a cena final do livro Guarani, do José de Alencar. O segundo é o fragmento do romance moderno A Expedição Montaigne, acho que é assim que se pronuncia, de Antônio Calário, publicado em 1982. Leia-os observando a visão acerca do indígena brasileiro expressa em cada um. A gente sabe que lá, na história da literatura, a gente teve fases dos estilos literários em que se valorizou um pouco o índio, e o índio era visto como herói, Em outros momentos foi o anti-herói, enfim. A gente sabe que tem um pouquinho disso na literatura. O texto 1, então, é sobre o Guarani. Olha, a obra Guarani se articula a partir de alguns fatos essenciais. A devoção e fidelidade de um índio Goitacá, Peri, a Cecília. O amor de Isabel por Álvaro e o amor deste por Cecília. A morte acidental de uma índia aimoré por Dom Diogo, pai de Cecília, e a consequente revolta e ataque dos aimorés. Então, passou-se sobre esse vasto deserto de água e céu uma cena estupenda, heróica, sobre-humana. Aqui está com um probleminha, na hora de fazer a separação. Tudo bem, foi só na hora de colar aqui o texto do PET. Um espetáculo grandioso, uma sublime loucura. Peri, alucinado, suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertas de água, e com esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou-o até as raízes. 3 vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, inclinaram a haste robusta e 3 vezes o seu corpo vergou, cedendo à retração violenta da árvore, que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Luta terrível, espantosa, louca, desvairada. Luta da vida contra a matéria. Luta do homem contra a terra. Luta da força contra a imobilidade.
Houve um momento de repouso em que o homem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo contra a árvore. O ímpeto foi terrível e pareceu que o corpo ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou. As raízes desprenderam-se da terra já minada profundamente pela torrente. A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor da água como um ninho de garças ou alguma ilha flutuante, formada pelas vegetações aquáticas. Peri estava de novo sentado junto de sua senhora quase inanimada, e tomando-a nos braços, disse-lhe com um acento de ventura suprema: Tu viverás. Cecília abriu os olhos e, vendo seu amigo junto dela, ouviu ainda suas palavras, sentiu o enlevo que deve ser o gozo da vida eterna. Sim, murmurou ela, viveremos, lá no céu, no seio de Deus, junto daqueles que amamos. O anjo espanejava-se para remontar ao berço, né, para voltar aos céus. Sobre aquele azul que tu vês, continuou ela, Deus mora no seu trono, rodeado dos que o adoram. Nós iremos lá, Peri. Tu viverás com tua irmã sempre. Ela embebeu os olhos nos olhos de seu amigo e lânguida reclinou a loura fonte. O hálito ardente de Peri bafejou-lhe a face. Fez-se no semblante da virgem um ninho de castos rubores e límpidos sorrisos. Os lábios abriram como as asas purpúreas de um beijo soltando o vôo. A palmeira, arrastada pela torrente impetuosa, fugia e sumiu-se no horizonte. Que cena mais extremamente, né, romântica! Ai, que lindo! Peri tentou salvar a Cecília. Cecília morreu amando Peri. Nossa, meu Deus, que maravilha! Atividades aí, então, o texto 2 agora. A Expedição Montaigne narra a história do jornalista Vicentino Beirão, que deseja amar um exército de índios na Amazônia. Amar. Olha aí, porque eu tô lá ligada no romance. Armar um exército de índios na Amazônia contra o colonialismo branco. O romance é uma sátira política ao Brasil da guerrilha, décadas de 1960 e 70, e um retrato da decadência do índio brasileiro. O verdadeiro e olvidado nome de Ipavu era Paiape, mas como Paiape falava muito em Ipavu, a Lagoa dos Camaiurá, os brancos tinham trocado o nome dele pelo da Lagoa e Paiape tinha despido o nome verdadeiro com a indiferença, o alívio de quando, roubada ou ganha uma camisa nova, jogava fora a velha. Mulambo ruído de barro branco, de urucum vermelho, de genipapo preto. Vai-te, camisa, pra puta que pariu. Ó, é o Pet, tá? Não sou eu. Dizia ele para fazer os brancos rirem que branco, sabe-se lá por quê, sempre ria quando o índio dizia palavrão ensinado por branco. E Pavu não queria por nada deste mundo voltar a ser índio, comendo peixe com milho ou beiju. Queria viver em cidade caraíba, com casas de janela empilhada sobre janela e botequim de parede forrada, do rodapé ao teto, de bramas e antárticas. Índio era burro de morar no mato, beber caxiri azedo, numa cuia, quando podia encher a cara de cerveja e sair correndo na hora de pagar a conta. Ah, se Pavu pudesse carregar o Uruçu para o botequim, não ia mais nem precisar fugir na hora de pagar o porre, que era só exibir a lindeza de Uruçu, árpia chamada dos brancos, o arpia, as asas de flor de sabugueiro, penacho alvo, ou então mostrar aos botequineiros recalcitrantes o olho de Uruçu, miçangão de puro assassinato. Gente, tanto o texto 1 quanto o texto 2 tem umas linguagens, é uma linguagem assim um pouco diferente, né? Lógico, o texto 1 a gente vai remontar aí a época em que foi escrito, né, de José de Alencar, e o texto 2 é um texto um pouco mais atual, né, assim, pensar né, no 1960 e 70, mas ainda assim carregado de termos muito específicos relacionados à comunidade indígena, né, e tal. O autor tenta transferir essa realidade, né, vivida para nós, por isso que essa leitura é um pouco diferente. A propósito do texto 1, indique as ações de Peri que se assemelham aos feitos heróicos dos cavaleiros das novelas de cavalarias medievais.
Sugestão de resposta. Para salvar Ceci, né, a Cecília, da tempestade que caía, Peri luta com a árvore, demonstrando uma força descomunal ao conseguir arrancá-la do chão. Então, olha só, ele é envolvido, né, por toda a relação sentimental que ele tem por Cecília, ele ganha uma força, assim, descomunal, heróica realmente, lutando contra a árvore aí, e chega a conseguir arrancar a árvore do chão, certo? Então, essa imagem aí do índio heróico. Atividade 2. No texto 1, o dilúvio arrasta, além da palmeira, o passado dos dois jovens. A água, símbolo de purificação e renovação, ao mesmo tempo que desabriga o casal, igualam. Já não são mais o primitivo e o civilizado, são apenas homem e mulher, livres de quaisquer convenções, prontos para habitar o paraíso americano e viver a vida natural idealizada por Rousseau. Portanto, na visão do autor, que raças deram origem ao povo brasileiro? Fazendo uma leitura do texto, nós poderíamos colocar como sugestão de resposta aí, na verdade, né, o povo brasileiro surge da miscigenação entre portugueses e indígenas. Os portugueses, né, os europeus relacionados, representados pela imagem de Cecília, e os indígenas representados pela imagem de Peri. Muito bem. Atividade 3. No texto 2, como consequência do contato com os brancos, o índio Ipavu está sofrendo a perda da sua identidade cultural. A. Que novos hábitos e comportamentos de Ipavu comprovam essa mudança, né, essa diferença na identidade cultural dele? Sugestão de resposta. Ele aceita a troca de nome, ele fala palavrões como os brancos e ele se embriaga de cerveja nos botequins. Uia! B. Ao longo da obra O Guarani, Peri dá várias mostras de valores como fidelidade, honestidade, coragem, honra. No fragmento da Expedição Montaigne, Ipavu demonstra ter os mesmos valores? Justifique sua resposta. Minha sugestão a vocês, não. Ao contrário de Peri, que é fiel, honrado, corajoso, né, que é aquele índio heróico, Ipavu pratica furtos e é infiel às suas tradições, né? Quando fala lá que ele não precisava nem mais de fugir, que era só mostrar a beleza da moça lá, que ele podia ficar sem pagar. Então, na verdade, ele tinha o hábito, né, de furtar alguma coisa e sair fugido. E ele é infiel, né, às tradições indígenas, né? Ele vai se assemelhando cada vez mais aos brancos, ele não quer voltar de jeito nenhum a ser índio. Ele fala lá que índio é que é burro, né, ficar vivendo naquele lugar. Então, ele está realmente desdenhando a sua origem. Levando em conta, letra C, levando em conta a resposta dada aos itens A e B, por que se pode dizer que o romance de Antônio Calado satiriza a tradição indianista que idealiza o índio? Sugestão de resposta. Porque nesse romance do Antônio Calado, a gente tem a destruição da visão idealizada do índio. O Ipavu é o oposto do cavaleiro medieval. Ele é acomodado, prático e imediatista. Ele não tem nada a ver com o Peri, nem com a imagem heróica que é feita do Peri no texto 1, beleza? Então, seria essa a resposta. Atividade 4. Considerando a questão indígena, assinale a alternativa incorreta. Vejamos. A. Os povos indígenas, no processo de aculturamento citado, que teve início em 1500, sofreram genocídio, extermínio físico e entrocídio, destruição da própria cultura, passando a falar outra língua e a professar nova religião. B. As transformações identificadas na cultura indígena brasileira são decorrentes de nova reestruturação do seu papel na sociedade e da delimitação de seus territórios. C. Embora existam garantias legais, o direito dos povos indígenas à terra tem sido ameaçado constantemente por conflitos com agricultores, pecuaristas, madeireiros e mineradoras. D. Com a missão de converter os indígenas ao cristianismo, os jesuítas proibiram hábitos culturais como, por exemplo, a antropofagia, a poligamia e a nudez. Entre outras ações, ainda criaram os chamados aldeamentos, locais onde os indígenas viviam sob a proteção dos religiosos. Alguns povos indígenas não vivem mais na sua forma original, tendo em vista suas roupas e as relações comerciais e turísticas, que constituem fontes de renda no presente e que não existiam no passado. Sugestão de resposta para vocês aí, a incorreta, letra B. Aqui tem mais um conteúdo de história realmente do que própria interpretação relacionada aos textos, né? Mas
de fato, essas transformações identificadas, né, na cultura indígena brasileira são decorrentes da nova reestruturação do seu papel, do papel do índio na sociedade e da delimitação dos seus territórios. Na verdade, não é que eles reestruturaram o seu papel, né? Eles foram vítimas, vamos dizer assim, de uma colonização, de uma europeização, nem posso falar essa palavra, né, gente? Mas, assim, vítimas dessa influência europeia que, na verdade, transformou toda a realidade. O indígena hoje não é o mesmo indígena lá da chegada do Brasil, né? Da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, alternativa incorreta, letra B. Muito bem, muito tranquilo, né? Muito conteúdo histórico também, mas também coisas que a gente possa fazer na interpretação de texto. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês aqui, comentem qualquer dúvida que vocês tiverem, eu volto aqui e respondo a vocês, beleza? Então é isso, galera. É a última semana do PET, eu já ia falar, né? Até a semana que vem, não temos semana que vem, mas que vocês tenham aí, então, um ótimo término de ano, né? Um ótimo fechamento de ano e qualquer coisa que precisar, nós estaremos aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Até mais!